Beleza, vamos lá. Eu falei que ia descansar 10 minutos, mas eu não. Melhor eu também não parar muito, senão eu esqueço aqui aonde que eu parei na aula. Aí lascou, né? Então vamos lá. Então agora acho que a gente já está pronto aí para ver qual que é a ideia do algoritmo, tá bom? Então assim, ó, qual que vai ser a ideia do algoritmo, tá? Primeiro passo. E na verdade, assim, tá? O jeito que está descrito aqui no slide não é exatamente igual ao jeito que está lá no Cormen, tá? Então depois eu vou comentar qual é a diferença e vocês vão sacar que dá na mesma, tá bom? Então eu vou falar como o algoritmo tá aqui, tá bom? Então como que o algoritmo tá aqui? Primeiro passo, ele vai criar o grafo reverso lá, o tal do grafo reverso, tá? Tá bom? Então ele vai ter essa função aqui que calcula esse digrafo, na verdade, né? O digrafo reverso. E aí nesse algoritmo a gente vai usar os dois digrafos, tá? Então tem o digrafo original e o digrafo reverso, tá bom? Só que então a primeira coisa que ele vai fazer é encontrar, vai calcular, né, o digrafo reverso. Aí, uma vez que ele encontrou aí o digrafo reverso, ele vai fazer a busca em profundidade nesse digrafo reverso, tá bom? Calculando aí os números aí de SOPs aí, né? Os SOPs aí da vida. Né? Na verdade o pós, né? O pós que é o que ele precisa. Aí depois que ele fez isso, o que, que ele vai fazer no digrafo original? Tá? Ele vai fazer uma outra busca em profundidade. Tá? Só que, vocês lembram que eu tinha falado para vocês, ó, se a gente der sorte, a gente faz uma busca em profundidade e consegue ir lá, cada arborescência vai corresponder a um componente fortemente conexo e tal, né? E aí toda a nossa ideia era assim, era não contar com a sorte, né? Então assim, era garantir que a gente vai fazer a escolha certa, tá bom? E aí agora aqui é o ponto, agora é onde a gente vai ver como garantir fazer essa escolha na ordem certa, tá bom? Então essa escolha ela vai ser feita dessa forma. Então, primeiro eu calculo o digrafo reverso, né? Aí eu faço a busca em profundidade no digrafo reverso. Beleza. Aí, ó, esse aqui que vocês estão vendo, ele é o grafo reverso lá do grafo original, tá bom? Então eu fiz a busca em profundidade nesse digrafo reverso. Aí agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar quem é o vértice de maior pós, tá? No caso aqui é o 9, né? E eu vou começar uma busca em profundidade nele, só que no grafo original, tá bom? Então eu vou começar nele, tá? O que, que vai acontecer? Aí, então imagina que assim, ó, o grafo original, ele é o reverso do reverso, certo? Espero que isso não vá dar um nó nas suas ideias, né? O reverso do reverso, né? Parece a música do Caetano Veloso lá, do avesso, do avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Aí você vai vendo quantos avessos que dá para ver se tá do avesso ou se tá do jeito certo, né? Sei lá. É porque o avesso do avesso é o jeito certo, né? É, enfim, é a música Sampa, né, que eu tô falando. Mas obviamente que lá o avesso do avesso, você não vai contar quantos avessos que ele fala lá na música, né? Eu espero que você não vá tomar o pé da letra lá, a poesia do Caetano, né? Mas então, para a gente não se distrair aqui, vamos. A gente vai se. Como é que é? A gente vai se descontrair um pouco, mas não podemos nos distrair, né? Então vamos voltar aqui, vamos focar aqui no negócio. Então, de novo, deixa eu explicar do zero aqui, ó, de novo. Então, primeiro passo, eu calculo o grafo, o de grafo, né, reverso. Aí, segundo passo, eu faço a busca em profundidade nesse de grafo reverso, que é isso que a gente está vendo aqui na nossa frente, tá? Então, aqui foi feita a busca em profundidade no de grafo reverso.
Aí agora eu vou pegar considera a ordem do pós lá. Então, a ordem reversa, né? Então, assim, o primeiro cara, que é o cara que tem o maior SOP, é o 9, aí depois é o 12, depois é o 11, depois é o 9, aí depois é o 1, depois é o 0, tá? Nessa ordem aqui. Então, olhando nessa ordem aqui, vai ser a ordem que eu vou fazer agora a busca em profundidade no digrafo original, tá bom? Então, como que é o digrafo original? Ele é o reverso do reverso, né? Então, todos os arcos que a gente está vendo aqui, eles vão estar trocados, vão estar invertidos, né? Quando eu começar a busca em profundidade no 9, o que com certeza ele vai encontrar? Ele vai encontrar a propriedade, deixa eu ver qual propriedade que falava, é a propriedade 1, né? É isso? Não, não é a propriedade 1. Cadê? Ah, é a propriedade 4. A propriedade 4, ela fala assim, ó, um digrafo G e seu digrafo reverso R têm os mesmos componentes fortemente conexos, tá bom? Então, quando a gente começar a busca em profundidade aqui no 9, no digrafo original, bom, isso aqui vai ser um componente fortemente conexo também no digrafo original. Então, quando eu entrar no 9, eu vou conseguir alcançar todo mundo que está aqui, ó, tá? Certo? Não importa em que ordem e tal, uma vez que eu comecei daqui, né? Eu comecei aqui, vou alcançar todo mundo que está aqui. Obviamente que não vai ser assim descendo, né? Porque esse arco vai estar subindo. Então eu vou descer por esse arco, ou então vou descer por esse arco, tá? Mas o fato é que eu vou começar aqui no 12. Aí, quando eu começar, vai ser a raiz da minha primeira arborescência, vai ser o 12. Aí começando aqui, eu vou conseguir visitar todo mundo que está aqui, ó. Agora, eu vou conseguir visitar alguém que está fora daqui? Resposta. Vou deixar você pensar, vai. Pensa aí, pausa o vídeo aí, pensa aí, vai. Vou imaginar que você pausou o vídeo. Se você ainda não pausou, pause. Eu vou repetir a pergunta, tá? Então, assim, ó, começando a busca em profundidade a partir do 9, no digrafo original, que é o reverso do reverso. Então, portanto, é o reverso desse aqui. Então, todos os arcos vão estar invertidos. Começando daqui, aí a gente já viu que a gente vai conseguir visitar todo mundo que está aqui, ó, tá? Laranja, né? A gente vai visitar todo mundo aqui. Aí a pergunta, eu vou conseguir visitar alguém que está fora do laranja? Nessa primeira arborescência? Resposta, não. Por que não? Porque os arcos que saem dessa arborescência aqui, agora eles vão estar todos invertidos, eles vão estar todos entrando na arborescência. Você não vai ter nenhum arco saindo da arborescência, tá? Então lembra que assim, ó, a gente viu que isso, o grafo lá, o digrafo dos componentes é um DAG, tal, né? Se a gente olhar lá para essa ordem aqui dos pós lá e tal, ia ser justamente a ordem topológica, né? Então, como eu estou começando do maior pós, eu estou começando do cara que é o primeiro aqui na ordem topológica, tá bom? Agora, se você olhar para o reverso disso aqui, ele vai ser o último da ordem topológica, tá? Porque aí você vai inverter esses arcos aqui no digrafo dos componentes lá do grafo original. Então esse cara vai ser o último na ordenação topológica. Então os arcos dele vão estar tudo indo assim, chegando nele, não vai ter nenhum arco saindo dele, né? Então eu só vou conseguir visitar os caras que estão no laranja, tá? Então a primeira arborescência que eu vou encontrar vai ser um componente fortemente conexo. Depois que eu visitar todo mundo, aí eu continuando nessa ordem, então 12, 11, 10, 9, eu vou para o 8. Quem que eu vou conseguir visitar aqui, ó, partindo do 1, no digrafo original? Só o 1, porque esse arco vai estar invertido aqui, ó. Então ele vai me encontrar de novo essa arborescência. Aí quem vai ser o próximo? Esse cara aqui. Aí eu vou conseguir visitar todo mundo. Aí eu vou conseguir sair daqui? Não, porque ó, o único arco que está aqui ele vai estar invertido, né? Então eu não vou conseguir sair daqui, né? Ou seja, bingo, né? Bingo. Eu vou fazer a busca em profundidade do jeito certo. Eu vou cair sempre na raiz
dessa subarborescência, né? E aí, só que aí nessa ordem vai ser justamente uma arborescência, né? E aí cada arborescência da busca em profundidade vai corresponder a um componente fortemente conexo, tá bom? Bonito pra caramba, né? Esse bem baita algoritmo. Eu acho bem bonitinho. É isso, pessoal. Não tem mais o que falar, tá bom? Então tudo vem dessa ordenação topológica aqui, tá bom? Então uma vez que eu visitar o laranja, aí eu vou pro próximo. Aí o próximo, você vai usar o mesmo argumento. Você vai falar, eu não vou conseguir sair desse verde aqui no grafo original, que aí só vai ter arco entrando nele, né? Os arcos que porventura estiverem saindo do verdinho, eles vão estar saindo, mas indo para os vértices que já foram visitados, né? Então, por exemplo, quando eu chegar no vermelho, né? Quando eu chegar no vermelho, olhando aqui no digrafo original, vai estar tudo invertido, né? Eu vou ter dois arcos aqui saindo desse vértice vermelho, né? Só que eles vão estar saindo para os componentes lá que já todo mundo já está visitado. Então, sabe, esse arco aqui vai ser arco cruzado, né? Que a gente classifica lá como arco cruzado, né? Não vai ser arco de arborescência, né? Então a arborescência que eu vou encontrar vai ser só os vértices vermelhos. Pô, acho esse algoritmo bonito pra caramba. Eu espero que vocês também estejam tão empolgados quanto eu. E olha que já são quase 2 horas da manhã, minha garganta tá estourando aqui, mas eu tô super empolgado aqui. Beleza. E olha que nem tô recebendo adicional noturno nem nada. Mas vamos lá. Então agora é só olhar o código, né? Acho que a ideia aí, a idiota, como diz o cara lá no Chapolin, a idiota já tá aí, né? A baita da ideia. Então, a primeira coisa que ele faz é isso, né? Cria o grafo, o de grafo R, que é o grafo reverso. Deixa eu ver se tem a função aqui. Acho que nem tem. Né? Ah, tem. Tá. Bom, ela é óbvia, né? Você vai pegar lá o de grafo original e aí para todo arco VW do arco original você vai criar um arco WV no de grafo reverso, né? Então é bem fácil escrever essa função aqui, né? Beleza. Então, primeira coisa, eu criei tal o de grafo reverso. Aí depois eu inicializo lá o contador como zero, inicializo lá o vetor dos componentes fortemente conexos, lá coloco -1 para indicar, né, que ninguém foi visitado ainda. Depois eu faço aquele laço clássico lá da busca em profundidade, né? Eu olho lá, vejo se o cara não foi visitado ainda. E aqui eu estou fazendo a busca em profundidade no grafo reverso, né? No de grafo reverso. Então, isso aqui para mim tanto faz a ordem, tá? Eu vou em qualquer ordem aqui. Aí eu faço a chamada recursiva, passando lá o rótulo zero, né? E aí esse rótulo zero, na verdade, ele tem a ver com o negócio do... Como é que chama lá? Deixa eu só olhar aqui, ó. Não, não tem nada, não. O que eu tava falando? Esse ID, tá. É... Tem só desculpa aqui que eu tô dando uma olhada aqui. É porque, tá, a gente está fazendo uma certa gambiarra aqui, porque a gente está usando o vetor SC, sabe, assim, usando ele para não alocar dois vetores, né? A gente está usando o mesmo vetor, porque depois a gente vai zerar de novo o vetor e aí sim a gente vai preencher ele do jeito certo, tá bom? Então tá bom. Então no começo aqui, quando a gente faz essa rotulação aqui, ó, na chamada recursiva, só tem que ter isso em mente, tá? A gente está usando o vetor aqui, depois a gente vai limpar ele de novo, tá? Para depois de fato preencher com o valor definitivo aí.
Então, beleza, aqui ó, o vértice não está visitado ainda, eu faço a chamada recursiva. Vamos entender aqui como funciona a chamada recursiva, né? Então eu guardo no vetor SC o ID que eu recebi aqui na posição V, né? Aí eu vou olhar todos os vizinhos não visitados. Então não está visitado ainda, eu faço a chamada recursiva. É aquela coisa clássica da busca em profundidade. Aí depois que eu finalizei o vértice, eu poderia marcar aqui, ó, qual é o pós dele, tá bom? Isso para a gente, né, os argumentos todos que a gente deu lá, usava lá quem é o pós, não sei o quê. Mas na verdade, no código, a gente nem precisa saber quem é esse pós, que a gente vai precisar mesmo é do SOP, tá bom? Então tem um comentário aqui só para indicar que não precisa, tá? Se quiser remover isso aqui, pode remover, que a gente vai usar mesmo o SOP. Mas quando a gente voltar ali, vocês vão ver. Mas tá, o pós desse cara vai ser o contador lá, é o primeiro cara que eu finalizei, né? Então no começo o contador é 0, né? Aí o primeiro cara que eu finalizar vai ser 0. Aí depois, obviamente, toda vez que eu finalizar um cara, eu tenho que dar um mais no contador, né? Só que aí antes de eu dar esse mais, eu tenho que gravar quem é o SOP, né? Então eu vou falar, o SOP do 0 vai ser esse V aí que eu finalizei primeiro, tá bom? Então nessas duas linhas eu estou finalizando o vértice e estou guardando aqui no pós e no SOP os valores respectivos. Ou seja, é a mesma chamada recursiva lá da busca em profundidade, né? Só tomando cuidado de marcar essas coisas aqui. Beleza. Saiu da linha 13 aqui, ó. Desculpa. Saiu da linha. Passou da linha 6 aqui, ó. Eu terminei a busca em profundidade no grafo reverso, tá bom? Aí depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou ter um vetor SOP R aí, que é o SOP do grafo reverso, que eu vou copiar aqui, tá? Então esse SOP, isso porque esse SOP ele vai ser usado de novo lá na chamada recursiva, né? Então eu vou copiar ele aqui para esse SOP R, tá bom? Depois aí eu vou zerar agora de novo o ID e o contador e vou zerar de novo o vetor SC, tá? E aí agora eu vou fazer a busca em profundidade na ordem certa lá, né? Aí vocês lembram qual que era a ordem certa, né? A ordem, deixa eu voltar na figura aqui, ó. É na ordem reversa, olhando para o vetor de pós, tá bom? Que aí é o que vai me garantir lá tudo que a gente já viu, né? Todas as propriedades que a gente já falou. Agora sim a minha garganta tá castigada. Tá, então nesse laço, ó, por isso que o i vai começar de v-1, aí enquanto o i for maior que 0, i menos menos. Então eu vou começar de trás para frente, vamos dizer assim, né? E aí eu vou olhar quem que é o SOP R de I. Então assim, quem que é o SOP, a primeira vez, né, que eu for executar, ele vai pegar quem que é o cara que é o SOP, que é o último lá, né? Aí eu vou olhar, esse cara não está visitado ainda, que agora lembra que eu limpei o SC, né? Então ele estaria vindo para cá, né? Ó. O SOP de 12, quem que é? O 9, tá? Então o SOP de 12 é o 9. O 9 está visitado? Ainda não, né? Depois que eu limpei aqui, não. Aí eu vou fazer a chamada recursiva, eu vou fazer a busca em profundidade a partir desse cara, né? E aí eu vou colocar aqui um novo ID aqui, ele vai usar esse ID para colocar esse rótulo não, como é que é? Desculpa aqui. Isso aqui, né? Ó. O ID ele coloca no vetor SC aqui, né? Ou seja, ele vai rotular e quando ele faz de novo aqui, ó, a chamada recursiva aqui para os vizinhos, ele vai usar o mesmo ID, tá? Ou seja, quando eu tiver aqui, ó, quando eu chamar aqui, ó, o cara não foi visitado, chama para esse ID, o que ele vai fazer? Ele vai rotular toda essa arborescência com esse ID, tá bom? Então ele pegou aqui, ó, o 9 não estava visitado ainda, ele passou aí de 0. Aí ele vai rotular toda essa arborescência aqui com 0,
tá bom? É isso que vai acontecer. Aí depois vai dar o mais mais, né? Depois que voltar da recursão, aí ele vai vir para cá, vai rotular isso aqui com 1, vai rotular todo mundo aqui com 2 e assim por diante, né? Então é isso, ele vai olhar. Então por isso que eu preciso do SOP lá, tá? Que aí eu preciso saber quem é o cara, né? Eu tô olhando aqui primeiro pro 12, né? Quem é o 12? Quem é o 12, o 12º? É o 13º, na verdade, que começa do zero, né? Quem que é o 13º? É o 9. Aí eu faço a busca aqui. Aí depois eu vou, quem que é o 11º? É o 12. Ah, mas o 12 já está visitado, né? Quando ele voltar aqui, ó, quando ele der um menos menos aqui, ele for olhar para o 11 aqui, o 11 já vai ter sido visitado, né? Aí ele vai olhar aqui, ó, o 10, que o 10 é o 11, já vai ter sido visitado. Aí vai olhar o nono, quer dizer, o 10º, na verdade, que é o 10, já vai ter sido visitado. Aí ele vai olhar para esse cara aqui, o nono, né? Ah, não foi visitado ainda. Aí ele faz a chamada, tá bom? Então, é isso que vai acontecer, né? E aí, depois de tudo, ele destrói aí o grafo R, tá? Você pode até perguntar, oh, mas por que que não destrói o G também, tá? Porque, na verdade, assim, né, a tua função, ela recebeu o G. Então, não foi ela que criou o G, entendeu? Então, ela não vai ser responsável por destruir, tá? Imagina que, meu, você tem um grafo, você chama uma função, a função destrói o teu grafo. Não pode, né? Agora, esse grafo R, ele foi criado dentro dessa função. Então, eu preciso liberar a memória aqui, tá? Isso aqui é C, né? Não é Java. Se fosse Java, né? Beleza. O Java cuida de matar aí essa memória, mas esse lixo de memória, né? Mas aqui no C não, tá? Se você não matar, vai ficar o lixão de memória lá, né? Então, você tem que matar o grafo R aí. Tá bom? Então depois que você já usou, tal, já calculou tudo que você queria, aí você mata o R. Beleza? E aí você só devolve aqui esse ID que vai ser o número de componentes fortemente conexos. Tá bom? Então o vetor SC vai guardar os rótulos, indicando lá a qual componente fortemente conexa cada vértice pertence, e o ID vai indicar quantos componentes fortemente conexos tem o seu digrafo. Tá bom, pessoal? O que eu falei para vocês que tem uma leve diferença aí, que é assim, eu poderia ter, nesse passo aqui, ó, ter rodado tudo isso aqui no G, tá? E aí nesse outro passo eu ter usado o R, tá bom? Dava na mesma, tá? Então ou eu uso o R depois o G, ou então o G depois o R. Tá bom, pessoal? Porque, né, o inverso do inverso é o próprio digrafo, enfim. Então, dá na mesma, tá? Se você pensar aí, você vai ver que funciona, tá? E só que aí então a descrição padrão disso, como tá no Cormen, quando eu dei uma consultada no Wiki também, eu vi que no Wiki também tá do mesmo jeito que tá lá no Cormen, que ele primeiro ele roda no G e aí depois ele constrói esse R e roda no R, tá bom? Mas dá na mesma, tá bom? Certo, pessoal. Vamos analisar o algoritmo, né? Que toda a propaganda que a gente fez foi em cima da análise, né? Bom, análise, né? Análise a gente fez uma busca em profundidade, né? A gente fez duas buscas em profundidade, né? Que assintoticamente é a mesma coisa que fazer uma só. Ou seja, caímos de novo no algoritmo linear, tá bom? Então, ou seja, quando aí depende lá de qual estrutura que você está usando, né? Se for matriz de. Aqui no caso a gente já explicitamente aqui está usando a lista de adjacência, né? Então vai ficar V mais A, tá bom? Lá o algoritmo da gambiarra que a gente fez ia ser V ao quadrado vezes isso aqui. Bem pior, né? V ao quadrado vezes isso aqui é bem pior do que só isso aqui, tá bom? Seja lá o que for isso aqui que eu estou falando, né? Você tem uma função qualquer. O que você prefere, né? Pagar f de n ou prefere pagar v ao quadrado vezes f de n? Ah, obviamente que eu prefiro pagar só f de n. Tá bom? Então esse algoritmo é bem mais rápido do que aquele outro lá. Tá bom? E também bem mais da hora, né? Ele, assim, é mais chato de entender e tal, mas ele é bem mais da hora, né? E também é fácil de implementar, né? O difícil mesmo é entender aqui por que esse negócio funciona,
tá? O que é assim, né, pessoal? Entender como o algoritmo funciona nem é tão difícil, tá bom? Aliás, assim, ó, é um perigo isso aí, tá? Principalmente cara que disputa maratona de programação, isso eu já vi, tá? Já conheci vários caras, cara top até, medalhista lá, cara que tem medalha de ouro, caramba, que tipo assim, o que que acontece? Os caras treinam muito e os caras conhecem, tipo, vários algoritmos, né? Então, se você falar para o cara, meu, como é que encontra ciclo no digrafo, como é que encontra caminho mínimo, como é que encontra isso, como é que encontra aquilo, o cara sabe os algoritmos tudo de cor, entendeu? Ele sabe como o algoritmo funciona. Mas aí, se você perguntar para ele por que que esse algoritmo está correto, aí muitas vezes o cara não vai conseguir te responder. Tá bom? Então, assim, pô, se você falar como que esse algoritmo funciona, cara, ele cria um digrafo reverso, depois ele vem nessa ordem, ele faz a busca em profundidade no grafo reverso, calculando esse vetor aí de SOP, e aí depois ele faz uma outra busca em profundidade agora no digrafo original, considerando agora essa ordem do SOP que ele calculou lá, certo? Então são duas buscas em profundidade, só que uma é no grafo reverso, a outra é no grafo original, e a ordem que você vai fazer isso tem esse negócio do SOP aqui e tal. Né? Então, assim, pô, um algoritmo fácil de você entender como ele funciona. Agora, por que que isso dá certo? Aí, meu amigo, o buraco é mais embaixo, né? E aí eu espero que você esteja entendendo aí que você está fazendo a ED2 para entender o porquê que as coisas funcionam, tá? Não é só para, eu sei como que o algoritmo funciona, tá? Não se apegue só a isso. Tudo bem que, né, assim, sabe, eu não... uma coisa assim, obviamente eu não tenho como cobrar de vocês em prova tudo, né? Assim, eu vou cobrar como, por que, né, que cada coisa acontece e tal. Não dá para cobrar tudo na prova, né? Então, se você é aquele aluno que só está pensando em como que vai ser a prova, né? Então, não fique assustado. Eu também não vou é, exigir também de vocês aí um monte de coisa, mas assim, falando assim do conhecimento em si, né? Não estou pensando aqui nos critérios de avaliação. Então, pensando no conhecimento em si, você tem que, nisso que você tem que se apegar, tá? Não é só em saber como que o algoritmo funciona, mas é saber por que que isso dá certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do algoritmo, tá bom? Tem mais um, né? Para quem não gostou do. Aliás, eu não falei o nome aqui, né? Cadê? Tem um nome aqui, ó, o algoritmo do Cosaraju, não sei se é assim que fala, tá? Cosaraju. Né? Para quem não gostou do algoritmo aqui de Cosaraju, tem o algoritmo do Tarjan, tá bom? Mas aí o do Tarjan eu vou deixar para depois, tá? Acho que por hoje aqui para mim já deu já. Tá bom, pessoal? Dúvidas aí, mandem para mim lá no WhatsApp, tá bom? Abraço, tchau, tchau.